partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Assassinos da chacina de Panacoatira são condenados a mais de 250 anos de prisão. Acusado de matar policial é assassinado a tiros em via pública de São Luís. Justiça suspende greve de ônibus marcada para este sábado. Começa hoje a Operação Carnaval nas rodovias do Maranhão. Confira o que abre e o que fecha durante o feriadão. E ainda a programação oficial de Carnaval que começa nesta sexta-feira. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 1º de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. A influência da zona de convergência intertropical ainda favorece a ocorrência de chuva frequente pelo Maranhão. Em São Luís, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima na capital maranhense não deve passar dos 29 graus. Máxima de 31 graus em Imperatriz, que também tem previsão de chuva a qualquer hora. Chove ainda nas cidades de Icatu, Igarapé do Meio, Igarapé Grande e em Itinga do Maranhão. Nesses locais, a máxima também é de 31 graus. Para o sábado, há predomínio de sol no Nordeste, mas o calor pode favorecer pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. No domingo, céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Maranhão. Na segunda e terça-feira, o tempo fica instável, com previsão de chuva a qualquer hora no norte e oeste do Maranhão. Trânsito. O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão determinou nesta quinta-feira a suspensão imediata do movimento grevista anunciado para 0 hora do próximo sábado, dia 2 de março, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no estado do Maranhão. O descumprimento da suspensão da greve deverá ser penalizada com multa diária de R$5.000. O tribunal já havia determinado a notificação do Sindicato das Empresas de Transporte para, no prazo de 72 horas, prestar os devidos esclarecimentos sobre o não cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, pauta da motivação da greve. Operação Carnaval começa nesta sexta-feira nas estradas. Vamos saber na matéria de Priscila Mazenotti qual o objetivo da operação. Começa às 0 hora desta sexta-feira em todo o país a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. O número de agentes foi reforçado. As viaturas e os radares vão estar nos locais onde ocorrem mais acidentes. E os policiais vão estar de olho, já que as infrações mais comuns nessa época do ano são excesso de velocidade e embriaguez ao volante. A agente rodoviária Tatiane Kawamura explica que o foco é reduzir o número de acidentes e de mortes no trânsito. Para isso, a gente faz uma fiscalização completa dos veículos e o foco principal são as infrações como o não uso do cinto de segurança, transportar as crianças sem a cadeirinha ou bebê conforto, que seja, embriaguez ao volante, motociclista sem capacete, principalmente os itens, relacionados à segurança, no trânsito. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal vai até a meia-noite da quarta-feira de cinzas. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A FEComércio divulgou os horários de funcionamento do comércio durante o Carnaval. Repórter Daniel Teixeira. A convenção coletiva de 2019 foi assinada no início do mês de fevereiro. De acordo com o superintendente da FEComércio, Max de Medeiros, entre os principais pontos previstos no texto está o que determina o horário de funcionamento das lojas na capital. Que passa a ser estabelecido aí horário livre para o funcionamento do comércio de segunda-feira a sábado, as empresas podem funcionar em horário livre, e no domingo o horário de funcionamento para o comércio de rua é das 8 às 14 horas e para o comércio localizado em shopping, para as lojas de shopping, o funcionamento é das 14 às 20 horas. O texto também esclarece as alterações que vão ser realizadas nesses horários por conta de datas comemorativas. É o caso do Carnaval em São Luís, previsto para acontecer entre os dias 1º e 5 de março. Nesse sentido, a FEComércio emitiu uma nota esclarecendo os horários de funcionamento das lojas na capital nesse período. O comércio da
cidade vai funcionar normalmente até as 2h do dia 2 de março, sábado de carnaval. Depois disso, as lojas voltam a funcionar a partir de 1h do dia 6 de março, quarta-feira de cinzas. Já para as lojas de shoppings, o funcionamento segue até as 10 da noite do sábado, dia 2, e permanecem fechadas de domingo, dia 3, até terça-feira, dia 5, reabrindo apenas a partir de 1h da quarta-feira de cinzas. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Daniel Teixeira. Confira na matéria de Rosamélia de Abreu como fica o funcionamento das agências bancárias durante o feriado de carnaval. A FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, informa que as agências bancárias vão estar fechadas para atendimento ao público na segunda-feira, 4 de março, e na terça-feira, 5 de março. Na quarta-feira de cinzas, os bancos vão abrir a partir do meio-dia, com exceção do Rio de Janeiro. Em função da legislação, o Estado não terá expediente em 6 de março. A entidade lembra que a população pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas. Além disso, os tributos que possuem código de barras podem ter seu pagamento agendado nos caixas eletrônicos, no Internet Banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via débito direto autorizados. As contas de consumo, como água, energia e telefone, e carnês com vencimento em 4 ou 5 de março, poderão ser pagas sem acréscimo na quarta-feira de cinzas, dia 6 de março. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. No próximo bloco. Acusados de participar da chacina de Panacoatira são condenados a mais de 200 anos de prisão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Em São Luís, foi assassinado nesta quinta-feira Darlan Francisco Ferreira, de 20 anos, acusado de ter assassinado em 2014 o sargento da Polícia Militar Carlos Magno Sá. Darlan foi morto com 12 tiros em uma via pública da cidade olímpica. A vítima estava em um veículo e, segundo a polícia, foi abordada por 2 homens em uma moto. A dupla fugiu após o crime. A vítima tinha várias passagens pela polícia pelos crimes de roubo, tráfico, formação de quadrilha e homicídio. A Justiça do Maranhão condenou esta semana 3 pessoas acusadas de participar do crime que ficou conhecido como Chacina de Panacoatira. Todos foram condenados a mais de 250 anos de prisão. Repórter André Marques. A Justiça do Maranhão condenou esta semana 2 homens e uma mulher pelo crime que ficou conhecido como Chacina de Panacoatira, ocorrido em 23 de maio de 2015, na praia de Panacoatira, situada na região metropolitana de São Luís. Naquela noite, 3 vítimas morreram e outras 4 ficaram feridas. 2 casas foram invadidas pelo bando que chegou no local em uma embarcação. 2 assaltantes, um morreu durante a invasão à residência e outro foi morto em confronto com a polícia. Cleonilson de Souza Almeida, conhecido como Bode, foi condenado a 264 anos, 3 meses e 24 dias de prisão. Helenilton Coelho dos Santos, o Sancinho, foi condenado a 263 anos, 2 meses e 9 dias de prisão. E Joseane Aires da Costa foi condenada a 28 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. O bando criminoso primeiro invadiu uma residência com 12 pessoas para assaltar. Depois, parte da quadrilha seguiu para a segunda casa onde os assassinatos aconteceram. Resultou na morte do policial militar Maximiliano
Miller e de outro convidado, identificado como Alexandro Vieira de Carvalho. Ananda Brasil Meireles morreu a caminho do hospital, pois também foi atingida por tiros. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Na cidade de Itinga do Maranhão, a polícia prendeu na última quarta-feira Carlos Eduardo da Silva Costa. Ele é suspeito de furtar cerca de R$50 mil em joias do próprio tio. O suspeito teria entrado na residência há alguns dias e furtado as joias do quarto da vítima, avaliadas em aproximadamente R$50 mil, e ainda ter pego um anel de ouro com diamantes. A Polícia Civil está investigando 3 assassinatos registrados nessa quinta-feira em São Luís. As informações com a repórter Taliana Luiz. Um duplo homicídio registrado na tarde dessa quinta-feira na área da Vila Embratel, em São Luís. Segundo informações, a dupla estava em um veículo na companhia de uma adolescente de 15 anos e viajariam para a cidade de Pinheiro, onde pretendiam passar o período carnavalesco. As vítimas, antes de pegar a estrada, foram ao encontro de um homem identificado apenas como Mosquito e foram recebidas a tiros. Um dos jovens morreu ainda dentro do veículo e o outro em via pública. A adolescente, segundo informações, ficou ferida. As vítimas fatais foram identificadas apenas como Breno e John. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Polícia prende acusado de homicídio em Aldeias Altas. Repórter Messias Santos. A Polícia Civil, através da Delegacia de Aldeias Altas e Delegacia de Timbiras, efetuou a prisão de Edileudo Teixeira de Carvalho, o qual possui em seu desfavor mandato de prisão preventiva expedido pela comarca de Timbiras, em atendimento à representação do delegado daquela cidade. Segundo consta, no dia 19 de fevereiro, Edileudo assassinou com vários disparos de arma de fogo a vítima José Maria da Silva dos Santos. Fato este ocorrido no povoado Flores, zona rural de Timbiras, durante uma festa. A suposta motivação foi uma discussão entre autor e vítima, por ciúmes envolvendo a companheira do autor. A prisão do mesmo se deu na cidade de Aldeias Altas, Maranhão. Central de Notícias de Aldeias Altas, repórter Messias Santos. Em instantes aqui no Jornal Central. O Ministério Público pede a suspensão de carnaval em cidade no interior do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Ninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. O Escola Digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os Centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Juntos pelo Maranhão, juntos. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O Ministério Público do Maranhão solicitou junto à Justiça a suspensão de gastos com festas, publicidades e carnaval no município de Carolina. O Ministério Público pediu o congelamento das contas do município pelo descumprimento de ações que somam mais de R$1.300.000. A aplicação das multas se estendem aos gestores com congelamento de bens, a exemplo de casas, carros e até contas bancárias. Além das multas, o Ministério Público pede o afastamento do prefeito Erivelto
Erivelton Teixeira Neto e dos secretários de Administração, Valdé Rocha, de Educação, José Ézio Oliveira da Silva e de Desenvolvimento Social, Luciane Martins da Silva. A Promotoria de Justiça de Carolina pede que, enquanto não houver o cumprimento das decisões judiciais, seja proibido o uso, gasto ou destinação, ainda que já empenhadas, de qualquer verba pública municipal em festas, comemorações, carnaval, incluindo a contratação de artistas ou bandas, serviços de buffet e montagem de estruturas, além da vedação de qualquer gasto com publicidade e propaganda referentes à municipalidade. Já em São Raimundo das Mangabeiras, a programação oficial do Carnaval começa neste sábado. Confira na matéria de Ângelo Souza. A Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras, juntamente com a Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo, divulgou nesta quinta-feira, dia 28, a programação do terceiro Carnaval do Povo em São Raimundo das Mangabeiras, que vai de 2 a 5 de março. Confira a programação. No sábado, dia 2, às 18 horas, tem Forró Devasso. Às 21 horas, tem Neto do Cunhá. À meia-noite tem o cantor Sumire, Responde Alerta. Às 2 da manhã, Comitiva do Forró. No domingo, dia 3, às 18 horas, tem Fabrícia e Banda. Às 21 horas, Rony Santos. À meia-noite tem Diego e Serrana. Às 2 da manhã, Neto do Cunhá. Na segunda-feira, dia 4, às 18 horas, tem Lucas Seabra. Às 21 horas, Eline Martins. À meia-noite, Rony Santos. Às 2 da manhã, Comitiva do Forró. Na terça-feira, dia 5, às 18 horas, tem Pedro Valoura. Às 21 horas, Comitiva do Forró. À meia-noite, Rafael Alencar. E encerrando o terceiro Carnaval do Povo em Mangabeiras, às 2 da manhã tem Forró de Luxo. Central de Notícias. Da redação da Rádio FM Rio Neve de São Raimundo das Mangabeiras, Ângelo Souza. Em São Luís, a programação oficial de Carnaval começa nesta sexta. Até terça, são centenas de atrações espalhadas pelos circuitos oficiais da capital. O Circuito Madre Deus vai ter palcos na Praça da Saudade, na Vila Gracinha, no Beco do Gavião, na Casa das Minas e no Largo do Caroçudo. Ali perto, o Seprama também vai receber muitos shows. Artistas como Chico César, Luci Alves, Criolina, Moraes Moreira, Vanessa da Mata, Dudu Nobre, Arlindinho e Grupo Argumento farão parte de uma extensa programação que está disponível na íntegra em nosso portal. 3.500.000 preservativos estão disponíveis para os foliões durante o Carnaval no Maranhão. A prevenção é a melhor forma de combater as infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS, por exemplo. No Maranhão, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde 1985 até outubro do ano passado, foram registrados 19.198 casos da doença. Para evitar que esse número aumente e mais pessoas sejam infectadas com o vírus da AIDS, o governo estadual vai oferecer 3.500.000 preservativos durante o Carnaval. Esse é o método mais eficaz para prevenir que doenças sejam transmitidas por meio de relações sexuais. A chefe do Departamento de Atenção às IST da Secretaria de Saúde do Maranhão, Jocélia Frazão, alerta sobre a necessidade de se proteger durante o feriado do Carnaval. O Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde, vem trabalhando em prol dessa prevenção e sempre disponibilizando camisinha em todas as unidades básicas de saúde dos 217 municípios. A técnica de enfermagem Fabiana de Carvalho, de 39 anos, descobriu que estava com HIV em 1999, quando foi doar sangue. Nos primeiros 10 anos, ela conta que teve muita dificuldade com o remédio. Ele me fez ter muita deformidade no corpo, porque eu tenho a lipodistrofia, que é o acúmulo de gordura. Eu tenho uma giba muito grande, o meu abdômen é bem estendido, eu perdi muita massa nos meus membros inferiores, por esse período bem longo. A AIDS ainda não tem cura, mas o tratamento da doença evoluiu bastante nos últimos anos. A prevenção, no entanto, continua sendo a forma mais simples de se proteger do HIV. Então não se descuide. A dica é simples para os foliões. Pare, pense e use camisinha. Qualquer dúvida, procure uma unidade de saúde. Conheça todas as formas de prevenção em aids.gov.br. Confira a seguir. Mega Sena acumula e o prêmio vai para mais de 70 milhões de reais. Estamos apresentando Jornal Central.
Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. O prêmio principal do concurso 2129 da Mega Sena não teve apostas ganhadoras. As 6 dezenas sorteadas no Caminhão da Sorte, estacionado em Videira, em Santa Catarina, foram 6, 12, 31, 32, 46 e 60. Com isso, o prêmio está acumulado em R$73 milhões. O próximo sorteio será realizado no sábado, dia 2 de março. Serviços e utilidade pública. Confira na matéria de Yasmin Paiva as dicas de concursos abertos para o Maranhão. E a semana continua com ótimas dicas. Concurso da Prefeitura de Pedro do Rosário, a 289 quilômetros de São Luís. São 362 vagas para todos os níveis de escolaridades, destinadas a motoristas, técnicos em enfermagem, auxiliares administrativos, agentes sociais, professores, entre outros. A remuneração varia entre R$ 998 e R$ 2.994. Taxas de R$ 78 a R$ 127. Inscrições até o dia 5 de março pelo site crescerconcursos.com.br. Finalizando com o concurso da Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras, a 707 quilômetros de São Luís. São 198 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade para os cargos de motorista, cozinheiro, vigia, agente administrativo, técnico em informática, fisioterapeuta, químico, entre outros. Remuneração de R$ 998 a R$ 5.000. Inscrições até o dia 13 de março, pelo site institutomachadodeassis.com.br. Taxas de R$ 55 a R$ 110. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yasmin Paiva. Semana Maranhense de Retiros Culturais tem início com solenidade no Palácio dos Leões. Repórter Letícia Carvalho. O evento contou com a presença de pastores e coordenadores de retiros. O vice-governador Carlos Brandão destacou a importância do apoio do governo do estado nos eventos evangélicos. Olha, é um momento importante para que os evangélicos se reúnam, façam suas orações para atividades culturais, atividades artísticas, e o governo sempre vem ajudando, patrocinando, porque entende que isso é importante. Portanto, a gente, do jeito que patrocina carnaval, essas festas culturais, o governo também patrocina esses eventos, esse retiro espiritual. Em sua 13ª edição da Semana Maranhense de Retiros Culturais, assegurada por lei, de autoria de Elisiane Gama, a senadora ressaltou a arte evangélica como cultura. E do ponto de vista público, de valorização da arte evangélica, de garantia de uma lei que foi criada, aprovada, sancionada e que hoje é executada pelo governador Flávio Dino. Os retiros, que são consolidados como tradição da juventude evangélica, todos os anos realiza o evento no período de carnaval. Além de ministrações, palestras e devocionais bíblicos, são realizadas diversas atividades, que incluem teatro, dança e música cristã. Assim como no ano passado, o encerramento da Semana Maranhense de Retiros Culturais será realizado no dia 6 de março, em conjunto com o Hora São Luís, na Praça Maria Aragão. De São Luís, Letícia Castro. Esporte. Partidas movimentaram o Campeonato Maranhense nessa quinta-feira. Jalber Pereira. O jogo entre Cordino e Imperatriz se iniciou no estádio Leandrão, em Barra do Corda, com muita expectativa para as duas equipes. O Cordino, como anfitrião, precisava fazer o dever de casa para somar os primeiros pontos na tabela de classificação e tentar escapar do rebaixamento. Já o Cavalo de Aço precisava somar mais 3 pontos ganhos para assumir a vice-liderança do campeonato. Com sabores extremos aos dois times, os donos da casa iniciaram a partida tomando as iniciativas ofensivas. E ainda no primeiro tempo, em uma cobrança de falta, Júnior Massete abriu o placar para a Onça de Barra do Corda. Ainda no primeiro tempo, o Cavalo afiou suas patas e foi para cima da Onça. E Júnior Chicão, em cobrança de pênalti,
igualou ao marcador. No segundo tempo, Matheus Lima e Renan Dutra marcaram para a equipe visitante. Com o resultado, o Imperatriz assumiu a vice-liderança com 11 pontos ganhos e o Cordino permaneceu do jeito que começou a competição. O Santa Quitéria, outro time ameaçado pelo rebaixamento, recebeu o Sampaio Corrêa. Para tentar a primeira vitória desde a sua chegada ao mais querido, o técnico Julinho Camargo fez 4 modificações em relação ao time que vinha disputando o campeonato. No gol, Rodrigo Santos saiu para a entrada de Rodrigo Carvalho. Na lateral direita, o Anderson substituiu a Thalisson. Já no ataque, Christian substituiu a Lucas Gabriel e Salatiel a Edgar. Com tantas modificações, os poucos torcedores que compareceram ao estádio Pinheirão não esperavam que a solução viria do banco de reservas. Ulisses, que já foi artilheiro tantas vezes da competição, substituiu a Salatiel e aos 22 minutos da etapa final marcou para a Bolívia querida. Com o resultado, o Sampaio chegou a 10 pontos e ocupa o 3º lugar, pelo menos até o próximo dia 11, quando o Pinheiro vai enfrentar também o Santa Quitéria, na Princesa da Baixada. Agora a missão do Sampaio será vencer o próximo jogo e secar os demais concorrentes pela vaga. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira, Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 989-8305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Por causa do feriado de carnaval, nós retornaremos. Por causa do feriado de carnaval, nós retornaremos com a edição do Jornal Central somente na próxima quinta-feira, dia 7 de março. A todos desejamos um bom feriado. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.